Sabe, há capítulos na Bíblia que, à primeira vista, parecem apenas uma lista antiga de nomes e funções. Números capítulo 3 pode parecer um desses. Mas a verdade é que, por trás de toda essa organização, de todos esses números, se esconde um princípio, uma verdade que ecoa até hoje sobre como nós nos aproximamos de um Deus que é absolutamente santo. Vamos começar com essa pergunta que é bem direta. E se o jeito de se achegar a Deus não fosse uma questão de, preferência pessoal, mas de um padrão divino? É exatamente com essa realidade, uma realidade bem intensa, que Números 3 nos confronta. Antes mesmo de falar de organização ou de serviço, o capítulo nos apresenta algo fundamental: o peso da santidade. Ele nos lembra que a presença de Deus é algo poderoso, transformador, mas, ao mesmo tempo, perigoso, se for tratada de qualquer jeito. A história não começa com um "sejam bem-vindos", mas com uma memória sombria de dois sacerdotes, Nadab e Abiú. Eles foram consumidos por fogo divino. O motivo? Ofereceram algo que Deus não tinha ordenado. Esse aviso está ali bem no começo do capítulo, de propósito. A mensagem aqui é brutalmente clara. Com Deus não se brinca, ponto. O que é sagrado tem regras, a santidade tem um peso, e a adoração definitivamente não é um palco para a gente improvisar, sabe? E essa advertência inicial, ela define o tom de tudo que a gente vai ver a seguir. Tá bom. Então, como é que alguém pode sequer pensar em servir a um Deus tão santo? A resposta é, através da ordem que Ele mesmo estabelece. Deus não deixa o seu povo no escuro, não. Ele providencia um caminho, um sistema. E aqui está a provisão de Deus. Uma tribo inteira, a tribo de Levi, é separada, consagrada para o serviço do tabernáculo. E não é porque eles eram melhores, mas porque foram escolhidos para uma função muito específica: mediar o serviço na casa de Deus. E essa organização, nossa, ela é meticulosa, nada é por acaso. Gerson, por exemplo, cuida dos tecidos, das peles do tabernáculo. Coate transporta os objetos mais sagrados, a arca da aliança, a mesa, o candelabro. E Merari? Merari fica com o trabalho pesado, as tábuas, as estacas, toda a estrutura. Cada um com sua função, cada um com seu lugar divinamente designado. O que é fascinante nisso é a lição sobre o valor do serviço. A função de Merari, o trabalho mais braçal, menos visto, era considerado tão santo e importante quanto o de Coate. Isso nos ensina algo muito poderoso. No reino de Deus, de verdade, não existe serviço pequeno. Mas a história não para na organização. É aqui que o capítulo dá uma virada e revela uma das ideias teológicas mais profundas de toda a Bíblia: o princípio da substituição. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o Egito. Na noite da Páscoa, Deus poupou os filhos mais velhos de Israel, e por causa disso, todo primogênito que nascesse a partir daquele dia pertencia a ele. Devia ser consagrado. Era como uma dívida de gratidão, de redenção. E é aqui que acontece a grande troca. Deus instrui Moisés e diz basicamente o seguinte: em vez de tomar cada primogênito de cada família, ele vai tomar a tribo de Levi no lugar deles. Os levitas se tornam assim um resgate vivo, um substituto. O ponto central é esse, e ele é gigantesco. Deus aceita um substituto, uma vida no lugar de outra, um grupo servindo em nome de todos. Esse princípio, plantado aqui no meio do deserto, vai crescer e florescer até encontrar o seu cumprimento final, perfeito. Porque todo esse sistema, toda essa organização e até mesmo essa substituição, tudo isso era uma sombra. Era um dedo apontando para uma realidade muito, mas muito maior e mais perfeita que ainda estava para chegar. Pensa um pouco. Os coatitas carregavam a Arca da Aliança, mas eles não podiam tocar nela nem olhar para ela senão morreriam. Havia barreiras, havia véus, havia regras. Tudo isso gritava uma verdade. Por causa do pecado, existia uma distância enorme entre a humanidade e um Deus santo. Mas a história, felizmente, não termina na distância. Porque em Cristo, aquele véu que separava o lugar santíssimo, ele se rasga, de cima a baixo. O acesso que antes era restrito agora está aberto. A barreira foi removida. É incrível ver como Cristo cumpre tudo aquilo que os levitas só podiam prefigurar. Ele não é apenas um substituto. Ele é o substituto perfeito, que morre em nosso lugar. Ele é o sacerdote perfeito, que não apenas serve, mas é o próprio sacrifício.
E claro, é o mediador perfeito, o único caminho que nos leva ao Pai. Certo. E o que a gente faz com uma verdade tão grandiosa como essa? Bem, o capítulo nos deixa com um chamado final. Um chamado que une a santidade e a graça de uma forma muito pessoal. A mensagem de Números 3 é dupla, percebe? De um lado, a santidade de Deus deve nos encher de temor, de reverência. Do outro, a sua graça em providenciar um substituto deve nos encher de uau, de gratidão e adoração. Às vezes, um serviço no reino pode parecer pequeno, sabe? Como o de Merari, carregando estacas no deserto, longe de qualquer aplauso. Mas este capítulo nos lembra que o que realmente importa não é aparecer, é obedecer à função que Deus designou. E fica aqui um último alerta. A familiaridade com a graça de Deus nunca, jamais pode gerar displicência. O amor verdadeiro por Deus não diminui o temor e o respeito por quem Ele é. Muito pelo contrário. Quanto mais se entende o seu amor, mais se reverencia a sua santidade. E assim a gente chega ao fim desta jornada por Números 3. E voltamos para a mesma verdade do início. Mas agora com uma clareza muito maior. Ninguém chega a Deus por seus próprios méritos, por suas próprias ideias ou inventando o seu próprio caminho. Só existe uma forma. A gente só chega a Deus por meio do substituto perfeito que o próprio Deus separou e providenciou. O verdadeiro primogênito, o verdadeiro levita, o verdadeiro sacerdote. E esse é Cristo.